Ok. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Por gentileza. Não? Não, professor, eu estou à vontade. Oh, legal, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui o meu material que eu preparei para vocês. Opa, cadê ele? Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Não apareceu. Vamos lá, não tem problema. Eu vou compartilhar de novo. Conversar com vocês sobre desenvolvimento humano. Boa noite, professor. Agora sim, agora está aparecendo, não está? Está. Ótimo, legal. Fique bem atenta, bem atento, tá bom? Esse conteúdo que a gente inicia e inaugura a unidade 3 hoje. Vamos conversar um pouquinho de desenvolvimento humano e depois especificamente do desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. E o que isso tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem. Tá bom, professoras? Professores? Vamos lá. Professores? Professores? Sim, professor. Professores. Tem sim, tem o Lucas, o Vinícius. É, que eu estou vendo aqui só Lucas e Vinícius, né? Tá bom. Vamos lá. Bom, o livro didático que você encontra lá no AVA, ele tem uma situação geradora de aprendizagem que é chamada de situação problema, e eu gostaria de compartilhar ela com você para que a gente já comece a pensar, tá bom? Na importância de nós conhecermos aspectos do desenvolvimento humano para a nossa prática docente, ou na nossa prática docente, tá bom? Antes de eu abrir aqui a situação geradora, alguém tem feito, eu visualizei lá hoje, uma boa parte das pessoas aí tem feito a atividade diagnóstica, que são aquelas questões. Alguém fez, sentiu dificuldades, tem dúvidas, gostaria de compartilhar aqui nesse momento? Não? Tá tudo bem? Ok. Tá sim, pro. Ok. Então vamos lá, Vinícius. Importante fazer aquelas atividades, hein? Importante demais. Bom, eu vou ler na íntegra, tá? Com a licença de vocês. Olha lá. Uma organização não governamental, uma ONG, desculpe, situada em uma comunidade periférica de uma capital, realiza projetos socioeducativos para atender às demandas da comunidade. A ONG oferece cursos e oficinas para os adultos, como mecânica, costura, alfabetização, letramento, e também para as crianças e adolescentes, esportes, música, dança. Atualmente, a ONG está contratando educadores de diversas áreas e formações, com o intuito de aumentar a oferta de cursos e oficinas para a comunidade. Você se formou agora em pedagogia, está com esse conteúdo aqui fresquinho, é uma das pessoas interessadas em participar desse projeto e desse processo seletivo. Acompanharam aí, né? Bom, você se formou,
terminou o curso de pedagogia, está procurando trabalho, aparece essa oportunidade numa ONG que atua com cursos e oficinas para crianças, adolescentes e adultos. Você se interessa pela vaga, acha a proposta do projeto da ONG atrativa e você se inscreve, você se candidata para uma vaga nessa ONG. Uma das etapas do processo seletivo é elaborar um projeto de oficina ou curso que possa ser aplicado em um grupo único de crianças de 0 a 6 anos. As crianças costumam participar das oficinas enquanto seus responsáveis fazem outros cursos na ONG e por isso a idade das crianças em uma mesma oficina é variada. Nesse processo seletivo, na construção desse projeto, você vai ter que propor um conteúdo a ser ministrado nessa oficina e descrever estratégias que podem ser usadas para atender pessoas de 0 a 6 anos. Para isso, você vai precisar considerar as características do desenvolvimento humano nesta etapa e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. Captaram aí? Compreenderam? Você se inscreveu para esta vaga e você vai ter que preparar um curso, uma oficina com um conteúdo voltado para crianças de 0 a 6 anos e descrever quais estratégias você vai utilizar. Dá para já pensar em alguma coisa? Não precisa me responder agora. Dá para ir pensando em alguma coisa aí, gente? Hã? Sim, professor. Dá para ir pensando, né? Por favor, acompanhe aí a linha de raciocínio para que você perceba como é importante o professor e a professora conhecer esses aspectos de desenvolvimento humano. Nós vamos aqui abordar, na unidade 3, a psicologia evolutiva, alguns conceitos. Vamos falar do desenvolvimento físico, psicomotor, cognitivo, linguagem, socioafetivo. E abordar aí aspectos do processo de ensino-aprendizagem dos 0 aos 6 anos. Quais são os nossos objetivos? Conhecer os principais conceitos e métodos da psicologia evolutiva, conhecer as etapas do desenvolvimento humano e identificar as principais características do desenvolvimento de 0 a 6 anos, identificar as relações entre desenvolvimento humano e o processo de ensino-aprendizagem de 0 a 6 anos. Tá bom? Alguém aqui já trabalha como estagiária ou em alguma outra atividade em escola? Com essa turminha de 0 a 6 anos? Professor, eu trabalho em Diadema. Puxa, eu ouvi Sim, seu áudio pro. bem. Quem falou sim? Eu, Letícia. Ô, Letícia, legal. Já tem uma ideia aí das atividades que podem ser desenvolvidas com esse público de 0 a 6 anos, né? É, mais ou menos. Legal, muito bom. Já começa a pensar, tá, Letícia? Já associa o que você visualiza lá no seu trabalho com o que a gente vai conversar aqui. Todas as outras também que tem alguma atividade já em escola, comece a pensar nas atividades que você pode propor para crianças de 0 a 6 anos. Tá bom? Viviane levantou a mão? Tá me ouvindo, professor? Tá bem baixinho, Viviane, bem baixinho. Coloquei no máximo, mas eu não tô mais. Hã? Eu mudei de computador, eu não sei regular bem o áudio. Ah, entendi. Tá bem baixinho. Fala aí para a gente ver se a gente ouve você. Eu faço estágio nessa área com crianças de 4 anos. Oh, legal. Você vai ajudar bastante a gente.
Vai ajudar bastante a gente nessa aula de hoje, viu? Você, a Letícia. Legal. Muito bom. Bom, um conceito chave aqui para nós já começarmos a pensar na nossa discussão é uma questão que permeia, que é foco de atenção dos teóricos e dos estudiosos do desenvolvimento humano, que é o dilema em saber se as características biológicas exercem maior influência, igual ou menor do que as características ambientais sobre o desenvolvimento do ser humano. É um dilema que os teóricos chamam de nature versus nurture, natural versus ambiental. Os aspectos, as características biológicas, ontológicas, desenvolvimento do organismo, ele exerce maior, igual ou menor influência no desenvolvimento do que as características ambientais, do que todos os aspectos externos, todas as vivências, experiências. A psicologia evolutiva, ela vai apresentar uma proposta de caminho possível para este dilema. Ela vai afirmar que os seres humanos nascem iguais biologicamente e vão se diferenciando ao longo da vida de acordo com a cultura na qual estão inseridos. Gostaria de lembrá-lo que nós vimos algumas teorias da aprendizagem que falam especificamente das características biológicas quando a gente contempla o desenvolvimento. Nós vimos outras, e aí eu lembro de Vygotsky, que dão uma ênfase maior às características ambientais, sem desconsiderar as características biológicas. O ser humano ele vai se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo, biologicamente, numa interação constante com as características ambientais, com tudo que está à sua volta. Você já ouviu falar? Também não lembro exatamente como que é a fala, mas é bem interessante. Se você pegar uma caixinha de areia e um pratinho de leite e deixar perto de um gatinho recém-nascido, é muito provável que esse gatinho, depois de algum tempo, ele beba o leite e faça o cocôzinho dele na caixinha de areia. Agora, se você pegar um bebezinho recém-nascido, é capaz de ele virar toda a areia, misturar com leite, comer areia, sei lá o que ele vai fazer com leite. Psicologia do desenvolvimento. As contribuições teóricas da psicologia do desenvolvimento para nós pensarmos o desenvolvimento humano, compreendermos as características do nosso desenvolvimento humano, partem do pressuposto de que os sujeitos, as pessoas, se constituem igualmente por meio das influências genéticas e ambientais. Vejam novamente aqui a relação entre os aspectos genéticos, biológicos e os aspectos ambientais que circundam o ser humano desde o seu nascimento. Esses autores aqui, a Papalia, Woods e o Feldman, eles descrevem o desenvolvimento humano como um estudo científico de mudança, de continuidade durante todo o ciclo humano de vida. Veja, professoras e professores, quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós estamos falando de quê? Percebam e reflitam comigo, por favor.
Nós estamos falando de aspectos de desenvolvimento biológico de uma criança que nasce pequenininha e vai crescendo, 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 crescendo até se tornar um adulto. Sim, desenvolvimento biológico. Mas nós estamos também falando de um desenvolvimento relacionado à aprendizagem. Aquela criança que nasceu um bebezinho pequenininho, ele vai aprendendo nas suas relações, primeiramente com seus pais, com os avós, com os tios, com as pessoas que o circundam. Ele vai aprendendo a falar, ele vai aprendendo a andar, ele vai aprendendo a comer, ele vai aprendendo a ir ao banheiro. Depois chega o momento da escola, ele vai aprendendo o que a escola ensina. Então, a gente vai entender desenvolvimento como esse processo contínuo durante todo o ciclo humano de vida. Nem sempre foi assim. Até o começo do século XX, existia um entendimento de que o desenvolvimento ele acontecia exclusivamente na infância. Depois que passasse a infância, a adolescência, o ser humano ele não se desenvolveria mais. Até começo do século XX. À medida que os estudos foram avançando, que os pesquisadores do desenvolvimento humano foram se aprofundando no tema, nós temos essa concepção de que o desenvolvimento é um processo contínuo durante todo o ciclo de vida do ser humano. Ou seja, você e eu estamos nos desenvolvendo nesse exato momento. Através dessa relação, dessa influência ambiental, dessa troca de conhecimento e através também do desenvolvimento biológico que o nosso corpo está exatamente nesse momento realizando. Princípios fundamentais do estudo do desenvolvimento humano. Atente para esses princípios, tá? Se você gosta de estudar fazendo anotações, risque aí no seu caderno, na sua agenda. Primeiro que o desenvolvimento ele é vitalício. Nenhum período é mais ou menos importante. O período presente, né? O momento presente ele é influenciado pelo que veio antes, e ele afeta o período, o momento que virá depois. O desenvolvimento humano ele é contínuo. Ele acontece desde o momento da concepção e ele vai acontecendo até a morte. Esse é o primeiro princípio. Estamos em constante desenvolvimento. Ele é vitalício. O segundo princípio é que ele depende da história e do contexto no qual cada um está envolvido, inserido. Cada pessoa se desenvolve a partir de condições de tempo e lugar que influenciam o seu contexto histórico e que é influenciado por ele ao mesmo tempo. Temos histórias diferentes, princípios diferentes, pontos de vista diferentes, nós temos maneiras de falar diferentes, nós temos muitas vezes, ou podemos ter maneiras de se vestir diferentes um do outro, nós temos talvez religiões diferentes, nós temos, enfim, hábitos, comportamentos, costumes que nos diferenciam um do outro, pois o desenvolvimento humano depende da história e do contexto no qual cada indivíduo está inserido. Ok? Quarto princípio fundamental do estudo do desenvolvimento humano. Ele é multidimensional e multidirecional. Ele acontece durante todo o ciclo vital e ele está relacionado ao equilíbrio entre o crescimento e ao declínio. Ele não é estável nem linear, né? Como se fosse sempre progressivo. Ele é multidirecional. Nós podemos progredir, podemos declinar um pouquinho. Cada pessoa vai buscando ganhos, diminuir perdas.
nós vamos aprendendo a administrar esses ganhos, essas perdas, nós vamos buscando conhecimento, nós vamos aí galgando conhecimento através de cursos, através de formação. Então, ele é multidimensional, ele é multidirecional. E o último princípio fundamental do estudo do desenvolvimento é que ele é plástico e flexível. Lá na atividade diagnóstica tem uma pergunta: o que significa, quando falamos de desenvolvimento humano, a plasticidade? E aí você vai lembrar que a plasticidade representa a capacidade de modificar o desempenho. Esse potencial de desenvolvimento humano, ele pode mudar os seus limites. Ele pode nem mesmo as crianças têm um desenvolvimento totalmente flexível. É a capacidade de modificar o desempenho de cada um, de cada ser, de cada pessoa. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Se você tiver alguma pergunta, por favor, pode me interromper, pode falar, tá bom? Pode questionar. Etapas de vida e fases de desenvolvimento. Papalia, Olds e Feldman, eles afirmam e compreendem o desenvolvimento humano como acontecendo em 2 etapas de vida e que incluem 11 fases, da concepção até a morte. Dessem o Guédea, eles nos ensinam que uma fase de desenvolvimento humano é entendida como um conjunto de padrões de comportamento e de habilidades características. Vejam, senhoras professoras, senhores professores, nós estamos aqui conversando que o desenvolvimento humano ele é vitalício, ele acontece, inicia-se desde a concepção e ele só encerra na morte. Ele passa por etapas, por fases, e que cada uma dessas fases é caracterizada por um conjunto de padrões de comportamento e de habilidades características. Ou seja, por que isso é importante para mim, professor, para mim, professora? Porque quando eu for pensar em atividades didáticas, pedagógicas, em atividades para um determinado público, eu vou pensar e vou me lembrar desse conjunto de padrões de comportamento e de habilidades que caracterizam essa faixa etária, essa fase do desenvolvimento humano. Eu preciso levar isso em consideração, eu preciso compreender que a minha proposta, e muitas vezes você talvez chegue em uma escola e já tenha lá o currículo, já tenha o plano de aula, o plano de curso, você já tenha um direcionamento de tudo aquilo que você precisa compartilhar com seus alunos. Mas é importante que você conheça quais são os padrões de comportamento e as habilidades que caracterizam aquela fase de desenvolvimento humano dos seus alunos. A primeira etapa, veja, nós falamos em 2 etapas e 11 fases. A primeira etapa está compondo aqui a partir dessa primeira fase, que é a concepção, gestação e parto. A segunda fase da primeira etapa, a
primeira infância, do 0 aos 2 anos. Terceira fase da primeira etapa, segunda infância, dos 2 aos 6 anos. A gente vai conversar hoje até aqui, a concepção até os 6 anos. Mas ainda dentro da primeira etapa, eu tenho a terceira infância, que vai dos 6 aos 12 anos. Eu tenho a puberdade e adolescência, que vai dos 12 aos 18 anos. Vou voltar aqui um pouquinho. Tenho 5 fases aí nessa primeira etapa. A segunda etapa, eu tenho o que nós chamamos de juventude, de 18 a 25 anos. Talvez uma boa parte de vocês esteja aqui nessa fase, entre os 18 e os 25 anos. Na outra fase, eu tenho mais uma quantidade de pessoas que estão lá na chamada vida adulta jovem, entre 25 e 30 anos. Eu acredito que eu tenha um grupo de pessoas aqui conosco que se enquadram aqui na vida adulta jovem. Eu tenho mais a turminha da vida adulta média, que estão entre os 30 e 50 anos, onde eu me encontro, vida adulta média. Eu tenho o pessoalzinho que está lá na vida adulta tardia, de 50 a 65 anos. Eu tenho o que chamamos de velhice, 65 anos em diante. Eu tenho a morte, a última fase do desenvolvimento. Tudo bem? Perguntas? Não? Sem pergunta? Vamos lá, então. Professor, Opa! é só uma questão. Essa questão de delimitar, no caso, as fases de crescimento, né, dessas etapas, elas não ficam um pouco limitadas, tendo em vista que cada ser humano, cada pessoa, ela tem um desenvolvimento diferente? Quem está perguntando? Deisiane. Ô, Deisiane, sua pergunta é excelente, menina. Excelente pergunta, professora Deisiane. Sim, essa separação, né, ou essa divisão em 2 etapas de 11 fases é para favorecer uma compreensão didática a partir daqueles autores que nós mencionamos, o Papalia, o Olds e o Feldman, para nós compreendermos um conjunto de características de cada uma dessas fases a essa divisão. Mas isso, Deisiane, não é rígido, não é inflexível, porque, veja, quando nós falamos em desenvolvimento, nós estamos considerando o desenvolvimento biológico, também estamos considerando as questões ambientais, culturais. E quando nós contemplamos as questões culturais, por exemplo, puxa, nós temos aí adultos bem antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho, bem antes dos 18 anos, em algumas culturas. Né? Então, isso aqui não é inflexível, não é rígido, tá bom? Não necessariamente a pessoa vai passar por todas essas fases. Isso aqui é uma divisão para uma compreensão de cada uma das fases, compondo características biológicas, psíquicas,
sociais, mas elas não são rígidas e inflexíveis, tá bom? Muito boa lembrança, Deisiane. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Excelente lembrança. Vamos lá. Fase da primeira infância. Eu acho que eu pulei uma parte aqui. Puxa, cadê a parte que eu falei da... eu pulei aqui, mas eu vou comentar com vocês, tá bom? A concepção... Deixa eu ver se eu acho aqui, só um segundinho. Essa fase da concepção, gestação e parto. Se eu não achar aqui, não tem problema, porque eu comento com vocês sem o material, tá bom? Eu pulei mesmo a fase da concepção, gestação e parto. Bom, vou comentar, tá bom? Como que nós entendemos essa primeira fase, né? Da primeira etapa? É a fase Professor, quando... Sim, quando você for postar no ar, você vai colocar com essa parte que você comentou que você pulou? eu vou tentar acertar aqui para eu localizar e eu posto. Na verdade, eu já postei, mas eu postei, pulei um slide da concepção, gestação e parto. Postei em PDF lá, mas eu posto Ok. de novo. Tá bom, não tem problema. Eu tiro o que tá lá e coloco o outro, tá bom? Essa Tá primeira bom, fase, professor. né? Obrigada. Imagina, que é chamada de concepção, gestação e parto. Veja que eu tenho 3 momentos. Eu tenho o momento da concepção, que é quando o óvulo se encontra com o espermatozoide. E a partir desta concepção, eu tenho o início do desenvolvimento do que nós chamamos de gestação. Esse momento de gestação, ele é dividido em algumas fases também. A fase fetal, a embrionária. E nós vamos ter o que chamamos de bebê, né? Esse início que nós chamamos de bebê a partir do parto, do nascimento. Então, quando que iniciou o desenvolvimento humano? Quando o óvulo se encontrou com o espermatozoide. A partir daí, as divisões celulares começaram a se iniciar, todo o processo de gestação desse óvulo com o espermatozoide começou a acontecer. Eu tenho o feto, eu tenho o embrião, eu tenho o feto, e depois lá no parto eu tenho o nascimento do bebê. Depois eu coloco esse slide lá para que você possa visualizar isso também. Eu trouxe uma imagem tão legalzinha, gente, com os fetos lá do 0 mês até o 9º mês, e eu não sei o que aconteceu. Mas não tem problema, eu coloco lá depois, tá bom? A fase seguinte é a fase da primeira infância. Vai do 0 aos 2 anos. O bebezinho nasceu, né? 0 ano. Primeiro mês. Até os 2 anos de idade é o que nós chamamos de primeira infância. Lembra que eu falei do gatinho? Nessa primeira infância, o bebê ele é totalmente dependente. Nós, seres humanos, nós temos essa característica no início do nosso desenvolvimento. Nós dependemos das outras pessoas para realizar as funções mais básicas, como comer, como se vestir, como nos limparmos. Nós dependemos totalmente das outras pessoas. Com o passar do tempo,
nós começamos a adquirir um controle com relação à alimentação, com relação à excreção, mas isso com o passar do tempo, né? O desenvolvimento físico e motor nesses 2 primeiros anos de vida, e quem tem bebezinho em casa pode me interromper aí para compartilhar algum exemplo, tá bom? Por favor. Ou quem trabalha com crianças, né? Claro. O desenvolvimento físico e motor nesses primeiros anos, ele é dividido em habilidades locomotoras, andar, correr, saltar, não no sentido de pular, né? Mas nesse movimento de habilidade locomotora que vai sendo iniciado nessa primeira fase, nessa primeira infância. As não locomotoras, que é inclinar, puxar, empurrar, que é aquele balanço que o bebezinho faz, e as manipulativas, que é arremessar, pegar, agarrar, chutar. É claro que se você olhar para esse desenvolvimento físico e motor em um bebezinho de 2 meses, você não vai identificar essas habilidades físicas e motores. Talvez você comece a identificar aqui algumas habilidades não locomotoras, né, como se inclinar, como depois de um tempinho ele já começa a puxar, a segurar com a mãozinha. Tem os reflexos inatos, né? E assim como eu comentei, que a Deisiane perguntou, e eu comentei com todas vocês, aquelas 2 etapas e as 11 fases, elas não são rígidas e inflexíveis. Quando nós, esqueci de mencionar, me desculpem, lá na gestação, antes do parto, algumas anomalias cromossômicas podem afetar o desenvolvimento, o consumo de bebida alcoólica, de drogas pela mãe, um ambiente muito conturbado, de gritaria, de briga, de conflito. Esses fatores externos, eles podem influenciar no desenvolvimento desse feto e influenciar no desenvolvimento físico e motor desse bebezinho lá na primeira fase, na primeira infância. Por isso que é importante, né, o acolhimento da mãe, do pai, proporcionar um ambiente saudável, acolhedor, sem muito barulho, muito pelo contrário, né, colocar a gestante para ouvir música, conversar com esse feto, com esse bebezinho que está para nascer, dizer que ele é aguardado, que ele é amado, sabe? Para que a gente proporcione e promova condições para que esse desenvolvimento seja pleno. Aqui na fase da primeira infância, essas questões emocionais, nutricionais, também as questões hereditárias vão influenciar no desenvolvimento físico e motor ao longo dessa etapa. Uma criança de 0 a 2 anos que vive num ambiente conturbado, de gritaria, de agressão, de violência, por exemplo, desnutrida, que não se alimenta, que não foi amamentada pela mãe, que não tem os nutrientes mais básicos, ela pode ter um déficit no seu desenvolvimento físico e motor, além de outros aspectos do desenvolvimento. Quando a gente olha para um bebezinho de 0 a 2 anos, dá para você começar a ter uma ideia de como é o ambiente onde esse bebezinho vive. Você começa a observar o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento motor, os seus reflexos. E é importante que essa nutrição, né, não seja só de alimento. Eu coloquei aqui emoção, essa nutrição ela também tem que ser emocional.
sabe, uma nutrição emocional no sentido de acolher, de falar para esse bebezinho que ela é amada, que ela é importante. Lembra que uma vez eu comentei com vocês da diferença de duas mães, né? Que uma vai pegar o bebê de madrugada no berço, pega com força, chacoalha, fala para ele mamar logo porque ela está com sono, irritada, brava, fala alto com o bebê. A diferença dessa mãe para uma mãe que vem de madrugada, apesar do sono, pega o seu bebezinho, coloca ele no seu colo, dá o peito com carinho, com amor, com atenção, olhando no olho do bebezinho. Percebam o quanto esses aspectos vão influenciar no desenvolvimento dessa criança lá na primeira infância. Bom, as características motoras. Eu mencionei agora atrás, mas vamos ver aqui especificamente, né? No primeiro mês, bebezinho de 1 mês, é natural ou esperado que ele consiga segurar objetos quando colocados na mão. É muito comum você pegar na mãozinha do bebê, se você colocar o dedo na mão dele, lá no primeiro mês, ele segure no seu dedo. Essa é uma característica do seu desenvolvimento motor no primeiro mês. Dos 2 aos 3 meses, ele tem condições de bater objetos que estão ao seu alcance. Ele começa a tocar, ele bate, ele dá um tapinha. Dos 4 aos 6 meses, o bebezinho tem condições de rolar em superfícies, de alcançar objetos que ele deseja para segurar. Dos 10 a 12 meses, ele fica em pé com apoio, ele consegue talvez já começar a se arriscar nos primeiros passos, agachar, se inclinar, segurar uma colher. Veja, senhoras, senhores, professores e professoras, assim como mencionei lá na pergunta da Deisiane, essas fases também não são rígidas, tá bom? Não são inflexíveis. Isso é o que se espera de características motoras, quando o ambiente é saudável e proporciona também condições para esse desenvolvimento. Veja, nós estamos levando em consideração os aspectos ambientais, mas também os aspectos biológicos. Se esse bebê não tem nenhum um comprometimento hereditário, genético, nenhuma anomalia, nenhum transtorno, opa, a gente vai esperar que essas características motoras sejam apresentadas. Dos 13 aos 18 meses, ele tem condições, né, de caminhar para trás, para os lados, dar umas corridinhas, ele já começa a rolar uma bolinha, já começa a empilhar alguns bloquinhos, já tem ideia, né, de guardar aí alguns objetos em um recipiente pequenininho. Ainda na primeira infância, o desenvolvimento cognitivo. Falamos do desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo. Vocês lembram quem falou desse período sensório-motor, de 0 a 2 anos? Alguém lembra do nome dele? Que falou dessas fases, dessas etapas do desenvolvimento cognitivo? Piaget. Boa. Excelente. Bom lembrar dele, viu? Piaget falou desse desenvolvimento aqui e chamou essa primeira fase de período sensório-motor, no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo. Com relação ao desenvolvimento cognitivo, hein? De 0 a 1 mês, a criança começa a construir seus primeiros esquemas e reflexos inatos, como sugar, como olhar, né? Chupa a chupeta, suga a mamadeira, o peito da mãe, às vezes o dedinho.
São reflexos inatos. Olha fixamente para alguns objetos. Isso já no primeiro mês. Do primeiro ao quarto mês, acontece o que a gente chama de reações circulares primárias. Aquele olhar para o objeto que ele tinha até um mês, o chupar a chupeta, movimentar os braços, as pernas, eles começam a ficar mais evidenciados, mais claros, aqui nesse momento do primeiro ao quarto mês. É a repetição daqueles esquemas que foram desenvolvidos ou que se iniciou o desenvolvimento até o primeiro mês. Dos 4 aos 8 meses, apresentação do que chamamos de reações circulares secundárias. Um evento interessante que aconteceu por acaso faz a criança repetir para rever aquela situação. Um exemplo aqui é quando ela puxa um cordãozinho para ver o movimento de um brinquedo em seu berço, por exemplo. Sabe aqueles brinquedos que se colocam em cima de berço? Que está ao alcance da criança, ali próximo dos 8 meses, ela já tem o desenvolvimento capaz de tocar naquela cordinha, de balançar aquele brinquedo. Dos 8 aos 12 meses, tem-se a construção da noção de permanência do objeto. A criança entende aqui, já com 1 ano, ou próximo de 1 ano, que um objeto existe sem que ela esteja vendo aquele objeto. A criança entende que um objeto existe, mesmo que ela não esteja vendo aquele objeto. Olha só a angústia dessa criança antes desse período. Até os 8 meses, mais ou menos, a mãe precisou sair. Na cabecinha do bebê, o que acontece? A mãe deixou de existir. Aqui, nesse período de 8 a 12 meses, ele já começa a ter condições de compreender que mesmo que a mãe não esteja ali no seu visual, a mãe continua existindo, por exemplo. Dos 12 aos 18 meses, as reações circulares terciárias. A criança já começa a experimentar essa relação com os objetos, né? Pegar um brinquedo e bater para fazer um som, ela já começa a manipular esses objetos que estão ao seu alcance. E dos 18 aos 24 meses é a transição para o estágio seguinte. Ela começa aqui nesse período ali próximo, né, de 1 ano e meio, 2 anos, a já se utilizar de símbolos. Aqui já começa a surgir a linguagem, né, com aquela linguagem monossílaba, sabe, que o bebê começa a esboçar. É um marco importante desse momento de 18 a 24 meses. E o desenvolvimento afetivo emocional ainda na primeira infância. Com relação a esse aspecto do desenvolvimento, que é o afetivo emocional, que marca muito esse momento aqui na primeira infância, é a noção do eu, tanto corporal quanto psicológico. Aqui chegando próximo aos 2 anos. A criança começa a desenvolver a ideia de que ele é uma pessoa, independente de sua mãe. Aqui ele já começa a diferenciar uma sensação de fome com uma sensação quando um adulto oferece um alimento. Até então ele não tinha essa compreensão de que ele estava com fome. Agora, próximo dos 2 anos, ele já começa a ter condições afetivas e emocionais de fazer essa diferenciação.
nesse momento, com relação ao desenvolvimento afetivo e emocional, fala-se do desenvolvimento da confiança básica. É um momento importante para o bebê, para a criança até os 2 anos, quando a gente fala de confiança básica, que é a certeza que ela tem de que as suas necessidades serão atendidas. Quais necessidades tem um bebê de 0 a 2 anos para que ele tenha um desenvolvimento afetivo emocional adequado? Necessidade de ser acariciado, de ser pego no colo, de ser alimentado quando está com fome, de dormir quando está com sono. Sabe, de receber demonstrações de carinho. Quando essas necessidades não são atendidas, cria-se sentimentos de isolamento, de abandono, de medo, ansiedade. O mundo e as pessoas são fonte de ameaça, de frustração. E veja, professoras e professores, isso vai implicar em todo o seu desenvolvimento nas próximas fases. Na segunda infância, na terceira infância, na adolescência e puberdade, e assim por toda a vida. Desenvolvimento social é uma outra dimensão do desenvolvimento que a gente precisa estudar. Ainda na primeira infância, do 0 ao 1º mês, lembra que eu falei do desenvolvimento motor, que a criança pega e aperta, ela já consegue segurar com a mãozinha? Aqui também, do 0 ao 1º mês, quando a gente leva em consideração o desenvolvimento social, a criança ela tem aquele sorriso espontâneo. Sabe aquele bebezinho que sorri? Claro que tem bebezinho mais sério, né? Quem lida com bebê, conhece bebê, tem bebê, sabe disso. Tem alguns bebezinhos que são mais sérios. Mas o sorriso, ele muitas vezes, e é natural que ele esteja presente entre o 0 e o 1º mês. Dos 2 aos 3 meses, os primeiros sinais de apego, a criança para de chorar com a pessoa, com a aproximação de pessoas, e chora quando estas se afastam. Mamãe, papai, já tem aqueles sinais de apego, pessoas ali que ele está mais acostumado. Ele sente a falta dessas pessoas, quando essas pessoas se aproximam, ele se acalma, quando essas pessoas se afastam, ele chora. Aos 6 meses, a gente tem esse apego definido, né? A criança já tem ideia, já sabe de quem gosta, de quem ela não gosta, já estranha quem ela não conhece. Isso vai se ligando ao medo de estranhos lá no 8º mês. Ansiedade da separação aí com relação aos pais, as pessoas que são significativas. Com 1 ano, 12 meses, né? Já começa algumas brincadeirinhas, né? Como brincar de esconde-esconde, não correndo aí pela rua. Esse brincar de esconde-esconde é aquilo que a gente faz, né? Com o bebezinho. Sumi, apareci por trás de uma coberta, sabe? A criança já ri disso, já brinca, já se diverte. Finge de dormir, dá tchau, bate palminha, são todas aquelas brincadeiras nesse momento aqui de 12 meses. Próximo ali de 1 ano e meio, ela já começa a ter uma interação com outras crianças e possível brincadeira até de competição, né? Essa ideia de que eu sou outro bebê, outra pessoa. E entre 1 ano e meio e 2 anos, 24 meses aproximadamente, a criança ela ingressa em ambientes sociais além do familiar, sabe? Vai na casa de um parente, fica com a vovó com mais facilidade, fica na casa de um tio.
em maiores condições de ficar num outro ambiente. Desenvolvimento físico e motor ainda na segunda, aliás, nós encerramos a primeira infância, a gente entra na segunda infância, né? Vamos ver o desenvolvimento físico e motor das crianças de 2 a 6 anos. Até aqui, gente, algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, correção? Tá muito cansativo assim? Como que tá? Alguém me ajuda aí? Tudo bem, professor? Tá legal. Quem respondeu? Cíntia? Eu, assim? Ô, Cíntia, obrigado, Cíntia. Tá Imagina. tranquilo assim, Cíntia? Tá muito cansativo assim ou como que tá? O que Não, você é porque acha? chama atenção, a gente presta atenção. Tá bom. Obrigado. Qualquer coisa pode falar, tá? Tá joia, professor. Obrigado. Bom, vamos lá ver o desenvolvimento físico e motor na segunda infância, de 2 a 6 anos. O desenvolvimento físico e motor, aqui na segunda infância, ele é mais lento quando comparado à primeira infância. Mas lento em qual sentido? Um bebezinho de 0 a 2 anos, ele tem um desenvolvimento físico e motor muito grande, se comparado ao desenvolvimento apresentado por uma criança de 2 a 6 anos. Ele sai daquela habilidade lá, daquele desenvolvimento de apertar alguma coisa, algum objeto que é colocado na sua mão com 0 ano, até 1 mês, e ele pula para engatinhar, para andar, para interagir com outros coleguinhas, em 2 anos de vida. Aqui na segunda infância, de 2 a 6 anos, o desenvolvimento físico e motor ele é mais lento, um pouco, se comparado à primeira infância, mas eu tenho aqui o desenvolvimento da coordenação motora fina. Desenhar, escrever, usar tesourinha. Eu tenho o desenvolvimento também da coordenação motora ampla. Pular corda, andar, né, com mais firmeza, saltar, pular com maior equilíbrio, às vezes até andar de bicicleta ou naquelas tonquinhas. E nesse momento, quando a criança ingressa na escola nesse momento, esse desenvolvimento ou o desenvolvimento dessas habilidades é facilitado pela interação, pelo espaço novo, pelas atividades que ele vai encontrar na escola. Pensando aqui o desenvolvimento físico e motor, tá, professoras? Desenvolvimento cognitivo na segunda infância, de 2 a 6 anos, que é o que Jean Piaget chamou de desenvolvimento ou etapa pré-operacional. A criança começa a construir representações e símbolos que regulam as suas ações no mundo. A linguagem, ela é aperfeiçoada nesse momento. Ela tem 2 funções. Ela é egocêntrica, é um estilo de falar consigo mesma, e ela também é uma linguagem socializada no que tange ao diálogo com os outros coleguinhas, com as outras pessoas, a sua maneira, o seu modo. O pensamento da criança, ele é egocêntrico e animista. A criança ela tem uma capacidade grande de atribuir vida a objetos inanimados, sabe? Aquelas brincadeiras que a criança faz, ela dá vida para os seus bonequinhos, para suas bonecas.
é uma característica dessa fase no desenvolvimento cognitivo lá na segunda infância, período que o Piaget chamou de pré-operacional. Ela começa a construir representações e símbolos para regular suas ações no mundo. E o desenvolvimento afetivo e emocional na segunda infância. Vamos ver. Aqui nesse momento, na primeira infância, de 2 a 6 anos, eu tenho desenvolvimento da personalidade, a noção de si mesmo. É muito provável que você observe a utilização da palavra eu. Eu quero água, eu quero comer, eu quero alguma coisa, por exemplo, porque a noção de si mesmo e o desenvolvimento da personalidade está mais presente aqui no que tange ao desenvolvimento afetivo e emocional. Professor, e a fase Sim. também onde eles dizem que tudo é deles, né? É tudo meu. Isso, exato. Bem quem falou que deixa eu ver. Cíntia, isso, Cíntia. Essa noção de si mesmo, esse desenvolvimento da personalidade, essa noção do eu, né, faz com que a criança nessa fase no desenvolvimento afetivo e emocional, ela queira possuir, né, ela queira ser dona aí dos objetos, das coisas, né, que estão ao seu redor. Professor, Sim. Ravane aqui. Essa fase também que eu não sei se é popularmente falando, que é uma fase da adolescência do bebê. A gente tem pessoas que falam isso mesmo. Eu tô nessa fase com a minha filha, que ela tá com 4 anos. Então, assim, ela desafia mais para ver até que ponto eu vou deixar ou não. Várias vezes pede a mesma coisa, o que ela não fazia antes. Antes eu falava não e não, e agora ela fica insistindo, que nem um adolescente, né? Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu... É a mesma coisa, só que bebê, né? Adolescência do bebê. Pequenininho, né? Isso. Legal você compartilhar. É isso, né? Essa noção de si mesmo, desenvolvimento da personalidade. A criança, nesse momento aqui, de 2 a 6 anos, ela espera que todos os seus desejos sejam satisfeitos. E muitas crianças, quando são contrariadas, elas choram, ficam com raiva, fazem pirraça. Nesse momento. Professor? Opa, quem fala? É a Darli. Oi, Darli. Essa fase também é a fase que vai ficar na memória, né? O quanto foi dado de amor para a criança, né? Eu me lembro até hoje, assim, fica no meu consciente ainda o quanto das brincadeiras que eu fazia em família, como meus pais eram, fica muito, até hoje fica gravado na memória. Darli, muito importante, viu? Todas essas fases, né? Todas essas etapas e fases, elas compreendem lá o desenvolvimento afetivo, emocional, físico e motor, social, cognitivo. Então, todos esses aspectos do desenvolvimento, em todos os momentos, lá na primeira infância, aqui na segunda, na terceira infância, puxa, nós adultos, né, professores, professoras, ou pais e mães, é bom e importante que a gente entenda a importância de se conhecer as características de cada uma dessas fases, para que a gente possa proporcionar, né, um ambiente mais saudável, atividades que cooperem, que contribuem para o desenvolvimento humano dessa criança, né? Veja, muitos pais e mães com uma criança de 2 a 6 anos, eles não querem contrariar a criança, porque a criança chora, porque a criança faz birra, né? E como a Ravane comentou, puxa, a criança,
Ela vai testar, ela vai pedir, ela vai querer que seus desejos sejam satisfeitos. Tem pais e mães que têm verdadeiros reizinhos e rainhas dentro de casa, pequenininhos, mas que mandam e os pais fazem o que querem. O que não é muito adequado. A criança nessa fase, quando a gente pensa, né, e avalia que o desenvolvimento afetivo e emocional, é importante que ela comece a aprender a lidar com limites. É importante que ela comece a aprender a lidar com o não, e que os pais coloquem esses limites, né, digam esses nãos sempre que for necessário. Por quê? Puxa, porque senão eu não contribuo para o desenvolvimento saudável da minha criança, do meu aluno. Pois veja, se a criança, nesse momento de desenvolvimento de personalidade, de noção de si mesmo, não aprender a lidar com limites e com nãos, e não aprender a lidar com a frustração, pense comigo. O que vai acontecer com essa criança na terceira infância, na adolescência e puberdade, na fase adulta? Pensem comigo, por favor. Um adulto que não sabe lidar com limites, com regras, não sabe lidar com frustrações. E a gente está cheio de adultos, gente, sofrendo com depressão, com ansiedade, porque não conseguem lidar com frustrações, com perdas. A pessoa perde um emprego, se desestabiliza. Perde um carro, se desestabiliza. Perde um relacionamento, se desestabiliza. Talvez, eu não estou falando em condições aqui de causa e efeito, mas talvez foi a deficiência de um estabelecimento de limites e de nãos lá na segunda infância. Eu não estou falando para que os pais e para que os professores sejam opressores, sabe, sejam arbitrários, mas para que pais e professores imponham limites saudáveis para essa criança. Ensinem a compartilhar, a dividir, ensinem a perder, a abrir mão. Porque é nesse momento, aqui na segunda infância, que a gente começa a ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos e filhas, e alunos e alunas, que a vida não é só de ganhos, não é só de satisfação de desejos. Muito pelo contrário, né? A gente vai bater muita cabeça na vida para satisfazer os nossos desejos. Mas a gente não vai começar a aprender isso lá na fase adulta. A gente começa a aprender isso aqui na primeira e na segunda infância. Professor? Mas como eu disse... Sim, Lisiane? Isso. Antes dessa fase, dessa segunda infância, como lidar com o não com a criança? A gente consegue lidar com isso? Ou é uma forma diferente? Porque, por exemplo, eu tenho minha filha, ela fez 1 ano agora. E ela já tem muitos quereres, né? Podemos dizer assim. Eu já li tanto a respeito de que a criança até essa idade ela não consegue, não sabe o que não. Né? Então é mais o redirecionamento. Então, a gente consegue lidar com o não nessa fase ou não? É somente a partir dos 2 anos? Na primeira infância ela não vai ter essa compreensão clara ainda, o Deisiane, porque ela ainda não tem a noção de si mesma, sabe? Essa noção do eu. Então, o não para ela ainda não tem a clareza do não para uma criança da segunda infância. Percebe? Então, claro, você não vai ter condições de satisfazer todos os desejos de uma criança lá na primeira infância, mas você vai contribuir para o seu desenvolvimento afetivo e emocional, com o acolhimento, com a demonstração de carinho, com a demonstração de que você está ali para suprir as suas necessidades. E que quando você não puder satisfazer um determinado desejo, você vai satisfazer com um acolhimento, com um aconchego, com a demonstração de amor, sabe? Não necessariamente com não, porque ainda na primeira infância ela não tem essa clareza, não tem a noção de si mesma, né? Não sei se eu fui claro ou não. Não, foi claro. É porque
mãe de primeira viagem, eu sempre gosto de ler, sempre gosto de estar por dentro, né? E as pessoas me achavam louca por falar isso. Não, gente, eu não posso falar não para minha filha porque eu sei que ela não tem esse entendimento. Foi mais uma dúvida esclarecida a respeito disso, né? Que ela não sabe com clareza ainda o que é ou não. E eu sempre falo, o redirecionamento, né? Das atitudes, com atitudes positivas, para que ela não tenha nada negativo para ela. Mas foi bom o esclarecimento. Ótimo. Professor. Opa! Então, eu tenho uma filha de 3 aninhos, né? E às vezes eu não chego a falar não para ela, eu substituo às vezes as palavras, sabe? Eu começo a explicar, entendeu? Não faço diretamente. Não, isso não pode, não. Aí eu começo a explicar para ela, isso machuca, vai fazer dodói. Mais ou menos isso eu faço com ela, eu explico para ela. E acaba que ela não repete mais, entendeu? O que ela estava fazendo. O diálogo, ele sempre é bem-vindo, sabe? Ele é sempre saudável. Desde que a gente precisa tomar o cuidado para que esse diálogo não seja assustador, sabe? Eu, para não falar não, eu não estou falando que é o seu caso, tá? Eu estou falando, alguns pais podem falar isso. Para não falar não, eu invento algumas histórias que acabam sendo piores do que o não. Por exemplo, tem muitos pais que mentem pra caramba para uma criança de 2 a 6 anos. Não estou falando que é o seu caso, tá? Quem falou? Quem me perguntou? Não lembro aqui, não vi. A Darly. Mas sabe, Darly, não estou falando que é o seu caso não, tá? É que eu estou lembrando aqui dos exemplos. Não, sabe sei como é que é. O pai ou a mãe precisa sair para trabalhar, para estudar, para fazer alguma coisa. E aí a criança lá de 3, 4 aninhos, não, chora, né? Não quer que o pai e a mãe vai. Aí o pai e a mãe falam assim, não, eu vou, mas eu volto rapidinho. Mas não vai voltar rapidinho, vai voltar no final do dia. Ou vai voltar daqui 3, 4 horas. A criança não tem essa clareza do tempo, né? Mas ela sabe que demorou. Sabe? É muito melhor nesse diálogo que foi mencionado aqui. Ó, tô indo agora, eu volto quando o sol se pôr, sabe? Quando estiver escurecendo, eu volto. Mais clareza, sabe? Para que não fique um diálogo de mentira. A criança, por exemplo, outro momento que pais mentem muito para crianças aqui na segunda infância, vai no posto de saúde, vai tomar uma vacina. O que o pai e a mãe fala? Não vai doer nada. Vai doer, claro que vai doer. Só que o pai fala que não dói nada. O pai e a mãe, né? É melhor falar, não, vai doer um pouquinho, mas eu tô aqui com você, tô aqui abraçando, juntos a gente vai passar por isso. Percebem que tem diferença? Professor. Professor, Sim? Eu percebo. tem 2. Opa, tem alguém falando. A primeira a escola, a partir dos 3 anos, as crianças com quem eu trabalho, eu vejo que elas têm muita dificuldade quando o pai fala que vai e já volta. Elas choram muito, principalmente na adaptação, né? Poxa, eu oriento, né, para que seja dito a verdade. Eu vou, você vai almoçar, você vai comer o papai lá à tarde, depois papai e mamãe vai voltar. Ah, vai chorar? Vai chorar. Né? A criança precisa lidar com essa frustração, com essa angústia. Nós precisamos, se nós não aprendemos quando nós somos crianças, nós teremos grandes dificuldades quando nós formos adultos, né? Professor. Sim. Você acha que quando o pai mente em relação ao horário que ele vai chegar, você acha que a criança fica ansiosa, começa a trabalhar essa coisa da ansiedade desde cedo? Pode ser isso? Cíntia que perguntou? A Darly. Darly, eu acredito que você acaba dificultando o desenvolvimento afetivo emocional dessa criança, sabe? Porque ela vai ficar esperando, ela vai ficar aguardando, ela vai chorar, depois ela chora de novo, e ela vai esperar, e ela
E sabe, uma vez, outra vez, e outra vez, e outra vez. Puxa, mas meu pai e minha mãe falam que vai e volta logo, mas parece que demora tanto, e isso vai gerando dificuldades, né? Ou dificultando o desenvolvimento afetivo emocional dessa criança, né? Entendi. Ela vai chorar de qualquer jeito, né? É muito provável que ela chore, mas é importante que você seja sincera, dialogue, converse, nutra essa criança de emoções positivas, sabe? Diga o quanto ela é importante, diga para ela que você vai, mas você volta porque você a ama, que ela é importante para você. Diga isso, né? É muito melhor do que você falar que vai e volta rapidinho, né? Professor, existem Sim, muitos pais, muitas mães que a gente observa, né, na vida das pessoas, que às vezes para não falar um não ou para não ver o filho chorar inventa qualquer história. Mas assim, isso. eu na minha experiência pessoal com os meus filhos percebi que a melhor coisa para desenvolver a confiança é falar a verdade, mesmo que vá doer. Que nem os meus filhos, os dois. O senhor falou do exemplo da vacinação, né? Toda vez que tem que ir no médico, tem que vacinar, tirar sangue. Ui, vai doer? Vai. Mas você pode me abraçar, pode chorar, só não pode mexer o braço. Então, é assim, Isso. a gente nunca É muito pode mais reprimir. saudável. E eles confiam em mim quando eu falo as coisas. Porque eles sabem que eu falo, isso vai doer pouco, isso vai doer muito, mas que vai passar. E a mesma coisa, aí eu queria entrar no outro mérito que eu ia perguntar. Quando a gente evita de dizer não para os filhos, a gente não pode também estar lá no futuro deixando de desenvolver uma emoção neles, que é a emoção da negação, que lá na frente eles vão ter no mundo? Quem está falando, eu não vi seu nome aqui, a Cíntia? É, Cíntia. Cíntia, bom, primeiro eu Não também naturalizar mais o não de uma forma mais suave? não entendi essa última parte. O certo não seria a gente naturalizar o não, né, de uma forma mais suave? Sim, com certeza. Não é não, né? E eu naturalizo isso no diálogo com meu filho, de uma forma amorosa, acolhedora, né? Respeitando o seu ponto de vista, respeitando também a sua argumentação É. e impondo limites, sendo verdadeiro, autêntico, demonstrando para ele, alimentando ele com emoções positivas, como você comentou. Puxa, vai doer, filho, mas eu tô aqui com o seu lado. Tô aqui para o que der e vier junto com você, né? Agora, É. se nós não Pelo menos falarmos não, falo. se nós não, se nós não falamos não e não impomos limite, quem faz isso, a vida vai fazer. E aí a gente vai ter adolescentes, jovens e adultos vulneráveis emocionalmente. Não sabem lidar com o não, não sabem lidar com frustração, que não sabem lidar com as suas angústias, que não sabem lidar com as suas perdas, sabe? Pessoas que rompem um relacionamento e entram num comportamento de autoagressão, de automutilação, taxas Próprio de suicídio suicídio, que né, professor? aumentam cada dia mais, isso, suicídio que A maior aumenta cada taxa de dia suicídio mais. é jovens, né? Hã? O índice de maior taxa de suicídio está entre jovens, adolescentes, né? Pessoas de até Ex 30 anos. Por quê? Por causa exato. dessa competência que não é bem desenvolvida desde a primeira infância, né? Do, 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 do desenvolver, dentro de casa do pai e da mãe muito protetor com os filhos, eu creio, às vezes acaba prejudicando lá na frente. Então, O conflito. é o que a gente estava comentando, né? O pai e a mãe têm um menininho, uma menininha de 3, 4 anos e satisfaz todas as suas vontades. Sabe? Uma criança de 3, 4 anos tem um telefone celular e ela fica horas nesse telefone porque o pai não quis falar não, a mãe não quis falar não. Ou quando a criança chorou, ela ganhou um brinquedo, ela ganhou um presente, ela ganhou. Importante nós pensarmos nisso, viu, gente? É importante nós pensarmos nisso.
crianças que estão desde a segunda infância com seus celulares na mão, nas redes sociais, em contato com todo tipo de conteúdo, com todo tipo de risco, porque o pai e a mãe têm dificuldade de falar não e de impor limites. Professor, só uma questão. Eu trabalho na educação especial e ano passado a gente tinha um aluno com TOD, né, o transtorno positivo desafiador. E a gente tinha muitas dificuldades. Como lidar com o não quando se trata desses casos, por exemplo? Quem está falando? A Deisiane. Eu não entendi o transtorno, Deisiane. É o TOD, transtorno positivo desafiador. Ah, sim. Agora eu entendi. O TOD, né? Que o pessoal chama de TOD. Isso. Bom, esse é um caso complexo, viu, Deisiane? Crianças com transtorno positivo desafiador, elas têm grandes dificuldades para lidar com limites e com regras. Por conta, não do seu desenvolvimento de questões ambientais, mas por conta do próprio transtorno. Então é importante que essa criança ela esteja também sendo acompanhada por um profissional de saúde mental, né? Para que possa estar sendo sugerido atividades, para que o comportamento dessa criança vá sendo moldado e ela possa lidar ou ter comportamentos saudáveis apesar do transtorno, né? Uhum. Mas é uma batalha, viu? Lidar com crianças com esse tipo de transtorno. É bem, bem complexo. Sim, um pouco. E é importante, Deisiane, você mencionar isso, porque nós, professores e professoras, vamos nos deparar com crianças com TOD, ou TOD, ou transtorno positivo desafiador, nas nossas salas de aula, mas essas crianças não têm o diagnóstico, não têm tratamento. Mas nós, professores e professoras, é importante que a gente tenha o olhar bastante atento e compreenda, né, as características de cada uma dessas fases aqui, para um encaminhamento, para uma conversa com a família, para uma orientação, né? Sim, porque às vezes na sala de aula a gente não tem, os professores muitas vezes não têm essa informação, né? Uhum. Que existem esse tipo de transtorno que podem até dificultar o aprendizado da criança dentro da sala de aula. Então, esse assunto também. Isso. Importante demais, viu? Bem lembrado. Bom, ainda na segunda infância, né, de 2 a 6 anos, vamos considerar aqui o desenvolvimento social, o desenvolvimento da moralidade. Nesse período aqui da segunda infância, de 2 a 6 anos, a criança começa gradualmente a substituir o controle externo, aqueles limites, aquelas regras, para o autocontrole. Ela começa a internalizar essas regras, desde que isso tenha sido facilitado, é claro, né? Desde que isso tenha sido promovido. Se ela, lá no desenvolvimento afetivo e emocional, não aprendeu ou não teve contato com limites, com regras, ela não vai não ter como internalizar essas regras e desenvolver esse autocontrole, né? Agora, se ela teve, é nesse momento aqui da segunda infância que ela começa a desenvolver esse autocontrole. Sabe, internalizar as regras. Por exemplo, eu estou numa fila, tem 10 pessoas na minha frente, puxa, eu tenho um autocontrole de esperar que essas 10 pessoas aguardem minha vez. Ninguém precisa chegar para mim e falar para mim, ó, você precisa esperar aí na sua vez. É um autocontrole que foi internalizado, que eu aguardo. Você vai observar que crianças, talvez aqui nesse momento, um pouquinho antes, se você colocar elas em filas, elas ainda precisam aprender, internalizar esse autocontrole. Mas para isso precisa ter um controle externo que vá demonstrando, que vá ensinando, que vá proporcionando a possibilidade de desenvolvimento social e de moralidade. E aqui, professoras, professores, pais, mães,
nós podemos pensar em desenvolvimento também, podemos não, devemos pensar em desenvolvimento de competências socioemocionais, o respeito ao próximo, a tolerância, a empatia, a lidar com as diferenças. Aqui no desenvolvimento social e moralidade lá na segunda infância. Tudo bem até aqui, professoras, professores? Sim, professor. Ok. Aprendizagem e desenvolvimento. Veja que nós comentamos dessas duas palavras. Aprendizagem. Qual é a relação que a aprendizagem tem com o desenvolvimento? Nós vimos que o desenvolvimento ele vai ser contemplado a partir dos aspectos biológicos, mas dos aspectos ambientais. E que a aprendizagem que está relacionada ao desenvolvimento, ela vai dizer ou diz respeito ao desenvolvimento desse ser humano como um todo. E a intersecção que eu tenho entre a aprendizagem e o desenvolvimento são essas mudanças que ocorrem em momentos específicos na vida de cada um de nós. Essas características que são relacionadas e estão relacionadas aos nossos aspectos biológicos e aos aspectos ambientais de tudo aquilo que nos circunda. Então, para que haja desenvolvimento, o processo de ensino-aprendizagem precisa contemplar essas características e essas mudanças em momentos específicos na vida. Como a gente viu, em crianças de 0 a 6 anos, primeira e segunda infância. Precisamos aqui mencionar mais uma vez a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, focada no desenvolvimento integral. A BNCC apresenta muito isso, o desenvolvimento integral. Desenvolvimento integral, a gente vai falar dos aspectos afetivos, psíquicos, cognitivos, físicos. E a BNCC vai assegurar 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Olha novamente as duas palavras andando juntas, tá? A BNCC vai assegurar 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de, olha as palavras de novo, aprender e se desenvolver. Quais são os 6 direitos que a BNCC menciona e nós precisamos estar atentos a eles? Primeiro deles, conviver com outras crianças e adultos. Conviver. É um direito, né? E uma necessidade de aprendizado, de aprendizagem e de desenvolvimento. Por que eu friso e dou ênfase aqui a essa palavra, gente? Porque nós temos pessoas adultas com muita dificuldade de conviver com outras. Muita dificuldade de conviver com pessoas diferentes ou de opiniões diferentes. Professoras, quando que nós começamos a desenvolver de forma integral a nossa criança, os nossos alunos? Lá na primeira e na segunda infância, possibilitando condições para que ela conviva com outras crianças. Que outras crianças? Crianças que são muito parecidas com ela, porque são seres humanos, né? Como ela, mas que têm diferenças de cultura, diferenças de comportamento, diferenças de cor, diferenças de religião. Ela convivendo com essas outras crianças, com esses outros adultos, ela vai ter condições de aprender e se desenvolver. A brincadeira cotidianamente, de diferentes formas, em diferentes espaços, diferentes brincadeiras.
A criança aprende e se desenvolve enquanto brinca. Através da brincadeira, a criança aprende limites, aprende regras, aprende respeito ao próximo, aprende a tolerância. E a nós, professores e professoras, cabe pensar em atividades de brincadeiras que proporcionem o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências. Terceiro direito de aprendizagem e desenvolvimento: participar ativamente, tanto com adultos como com crianças, do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas. O que é isso? O que é esse direito? Puxa, conversar com a criança, dialogar, possibilitar condições para que a criança fale, para que a criança argumente, para que a criança participe das discussões. Isso promove o desenvolvimento, a aprendizagem. Isso promove o desenvolvimento de adolescentes, de jovens e de adultos seguros, que se posicionam, que falam, que participam. Não impondo, não determinando, não mandando, sabe? Mas possibilitando condições para que elas participem ativamente. O quarto direito de aprendizagem e desenvolvimento: explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, explorar o mundo à sua volta, explorar a sala de aula, explorar os coleguinhas, explorar a escola como um todo, explorar todo aquele ambiente, as cores, as texturas, as formas, os sons, os barulhos, os gestos, conhecer, se envolver. Sabe, professora, você está pensando aqui do desenvolvimento integral dessa criança. Não só no afetivo e emocional, não só no cognitivo, não só no social, mas no desenvolvimento integral. O quinto direito de aprendizagem e desenvolvimento é expressar suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, suas dúvidas. Professora, talvez com seus filhos não, né? Porque você os conhece, você os educa, você os ensina. Mas chega para uma criança aí de 5, 6 anos e pergunta para ela o que ela está sentindo. Pergunta, faz esse teste depois. Talvez você vai encontrar crianças que têm muitas dificuldades para falar de suas emoções. Por quê? Porque não tiveram possibilidade de aprender e de se desenvolver, de expressar suas necessidades, suas emoções. Não foram ensinadas, a escola não proporcionou, a professora não conhecia esses aspectos do desenvolvimento humano, essas necessidades, os pais também não. Nós temos adultos com dificuldades de expressar suas emoções, de falar o que estão sentindo. É como que se falar que está com raiva ou que está triste fosse um pecado, sabe? Estou triste, tudo bem com relação a isso. Estou triste, estou aqui em aula, estou aqui participando, minha vida continua, amanhã é um outro dia, amanhã eu estou alegre ou não, e assim a vida vai seguindo. Eu estou expressando minhas necessidades e minhas emoções. Hoje eu estou alegre, e tudo bem também, continuo aqui em aula, continuo aqui participando, amanhã a vida segue. A minha vida não é feita só de alegria, a minha vida é feita de momentos também de tristeza, de raiva, de ansiedade, de angústia, e eu estou aprendendo a lidar com tudo isso. Desde quando? Desde a minha primeira infância. Como que eu aprendo a lidar com isso? Expressando, conversando a respeito. Veja a responsabilidade nossa. E o sexto, conhecer-se. Conhecer-se. Gente, é muito provável que você e eu, né, vocês, né, a maioria aí, muito mais jovens do que eu.
Mas lá no momento em que nós estávamos na escola, pelo menos eu vou dizer por mim, eu não tive condições de lidar com as minhas emoções, eu não aprendi a me conhecer, eu não aprendi a me expressar. Eu não estou culpabilizando, tá bom, a escola. Estou falando de um momento. Mas hoje nós estamos aqui num momento de formação conversando sobre essas questões. E quando nós conversamos sobre essas questões, a responsabilidade sobre nós ela é aumentada. De modo que aquelas crianças que estarão lá diante de você, elas são de sua responsabilidade para que elas possam aprender a conviver com outras crianças, para que elas possam brincar, se desenvolver, conhecer limites e regras, para que elas possam participar ativamente de todas as decisões naquelas atividades, para que elas possam explorar o mundo ao seu redor, para que elas possam expressar suas necessidades e emoções e para que elas possam conhecer-se enquanto ser humano, conhecer suas emoções e aprender a lidar com elas. Para que elas sejam adolescentes com desenvolvimento saudável, para que elas sejam jovens com desenvolvimento saudável, para que elas sejam adultas com desenvolvimento saudável. E essa ideia, né, essa discussão de educação integral apresentada na BNCC, que é uma documentação, uma legislação de 2008, ela é discutida, essa concepção de educação integral, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lá na década de 1930, quando já se discutia essa necessidade da educação integral. Veja que é uma discussão que não é de hoje, mas que ainda carece de muitos professores, de muitas professoras que se engajem numa educação de fato integral e contemple uma educação que desenvolva as crianças de forma na sua área cognitiva, na sua área afetiva emocional, na sua área social, na sua área motora. Que a escola deixe de ser um local de aprisionamento, de modelagem, de padronização, de normatização, de exclusão, e passe a ser um espaço inclusivo, agradável, democrático, que promove tolerância, que acolhe a diversidade, que ensina as pessoas a lidarem e a conviverem com outras pessoas, que ensine o respeito, o amor ao próximo e a convivência saudável. É esse o nosso papel, é essa a nossa responsabilidade para as crianças na primeira e na segunda infância. Perguntas? Gente, até aqui, por favor. Aqui estão as nossas referências, que é o livro didático que está disponível lá no AVA, tá bom? Da Márcia Freitas, da Rosângela Pinto, da Raquel Ferronato e da Mariana Carmo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma contribuição, por favor? Não, professor, por mim tá tudo ok, eu entendi, eu compreendi. Legal, obrigado. Então vamos aí, né? Aproveitar a noite. Desejo para vocês uma excelente noite, uma ótima quarta-feira. Pense aí nesse conteúdo, tá bom? Se for possível, vá lá no AVA, se aprimore, aprofunde as suas leituras, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado a todas e todos. Um abraço. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Ficam com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado. Até amanhã. Falou, Vinícius. Até amanhã, professor.
Até mais, nego. Até amanhã. Tamo junto. Opa, tamo junto.